Olá pessoal, hoje vamos ver aqui o problema TPC-10. Ele estava numerado com 11, mas eu já mudei o fecheiro e agora já aparece com 10. Ora bem, isto é um problema de cálculo de tensões de corte, tensões tangenciais em perfis de paredes finas. Vamos ver se com este problema o pessoal fica a perceber tudo, que é o que se pretende. Ora bem, temos aqui uma secção tubular retangular. Portanto, isto é um tubo de secção retangular, paredes finas, porque a espessura é muito pequena relativamente às outras dimensões. A altura é de 80 mm, a largura é B, é este B que vai variando de aluno para aluno, que é N sobre 1000. Portanto, o pessoal que anda para casa dos 40 mil terá a volta dos 40. Portanto, isto é muito parecido. Atenção, é que esta secção está solicitada por dois esforços diferentes. Um V e um T. Portanto, um momento torcedor e o esforço transverso. Tanto um como o outro provocam tensões de corte na secção. Agora, eu tenho aqui, marquei aqui uma série de pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e também deste lado, ponto D, ponto E, que são pontos característicos e que nós vamos então calcular que tensões lá estão. Se estiver associado aqui também uma flexão e eventualmente um esforço axial, nós também teríamos tensões normais. E para o V ser neste sentido é porque o M é mais ou menos perpendicular. Não quer dizer que seja mesmo, mas costuma ser mais ou menos perpendicular. O que quer dizer que, se assim fosse, nós teríamos também uma linha neutra mais ou menos nesta direção, pelo que o ponto mais afastado seria talvez o ponto B ou do outro lado. Depois também depende se existe ou não esforço axial, porque o esforço axial vem aumentar um canto e diminuir no outro o valor da tensão. Depende do sinal, não é? Ok, mas para já vamos só então ver as tensões de corte derivadas destes dois esforços que aqui aparecem, que é o esforço transverso V e o momento torcedor T. Quanto ao momento torcedor, vocês já fizeram um problema qualquer sobre isso e, portanto, já temos mais ou menos isto conhecido, já sabemos mais ou menos como é que isto funciona. Agora eu vou desenhar aqui então a secção, portanto nós vamos ter, assim, grosso modo, qualquer coisa assim. Não é preciso desenhar muito bem, mas que se perceba. Portanto, temos aqui os dois eixos. O seu centroide aqui não há dúvida nenhuma. Então agora é nestes pontinhos característicos que nós vamos calcular as tensões. Tanto devido ao T, como devido a um V que é aqui, acho que 45 graus. Portanto, temos aqui um esforço V. Diz aqui o ângulo faz 45 graus. Ok. Quanto ao esforço, o seu valor é de 80 kN para o V e para o T 4 kN vezes metro. O B será então o N sobre 1000 e a espessura será então de 4 mm, também ali está. Portanto, o T, este T. Por acaso na figura não está, mas é isto. Este será então o eixo dos Y, este o eixo dos E's, este por exemplo é o ponto A, ponto B, ponto C, neste caso ponto D e ponto E. Ora bem, sim, está tudo. Então agora vamos quê? Vamos ver o seguinte. O momento torcedor T, devido ao T, provoca tensões na torção dados por T sobre 2TA. E em que este A, por exemplo, é a área delimitada pela linha média, que já é dada a dimensão é da linha média, nestes casos. Portanto, em que isto mede 80 e daqui até aqui mede B. Portanto, este vai ser 80 vezes B. Depois temos também o T é conhecido, o T maiúsculo, o momento torcedor também é conhecido, ou seja,
A tensão de corte já está conhecida, é igual para todos os pontos. O T é constante, portanto todos os pontos têm a mesma tensão de corte. E essa tensão de corte, se vocês repararem, no sentido do T, é sempre para o mesmo lado. Portanto, temos uma tensão assim. Aqui temos uma tensão que já lá vamos, portanto, já vamos. Aqui assim. Aqui então também há de ser no sentido horário, por aí fora. No ponto B, o que interessa é que ela é. Se o ponto B estiver nesta linha, ela é para aquele lado. O que interessa é que é para aquele lado. Eu até costumo marcá-la assim. Claro que isto é impossível haver um vetor que faça assim um ângulo, mas é só para mostrar que o sentido da tensão é no sentido horário. Isto porquê? Isto é o tal devido ao T. Porque para o V, como é que vai ser para o V? O V, primeiro, o V tem que se decompor em dois. O V tem que se decompor num V segundo Y e num V segundo Z. Todos eles são igual a V vezes raiz de 2 sobre 2. No entanto, o seu sentido é negativo para os dois. Não interessa. Este menos nós não vamos usar. Portanto, vai ser o V vezes raiz de 2 sobre 2, ou V sobre raiz de 2 também pode ser, sobre raiz de 2, que é a mesma coisa. Bom, são iguais. São os dois negativos. No entanto, este sinal não interessa. Este sinal não tem interesse para nós, porque nós vamos olhar para o sentido das tensões. Se eu puser aqui outra vez, convém desenhar isto várias vezes. Se eu desenhar aqui com uma falta de jeito para o V, por exemplo, para o V, vamos só considerar aqui o VY. Como é que são as tensões nestes pontos? Nós estamos aqui a considerar qual é o sentido das tensões. Muito simples, é que para o VY, neste ponto A, por uma questão de simetria, ele nem é para um lado nem é para o outro. Portanto, o tau A devido ao VY é zero. No ponto B há de ser para este lado e no ponto D há de ser para aquele lado. E aqui há de ser para baixo e aqui também há de ser para baixo. É o sentido do fluxo de corte. Começa em zero e vem até aqui, onde é zero outra vez, e do outro lado a mesma coisa. Quanto ao seu valor nos outros pontos, como o tau, devido ao VY, é dado por VQ sobre T, ou seja, VY, Q relativamente ao eixo Z, e de Z vezes T. T é a espessura do corte. Por exemplo, para o ponto B, como é que é o tau no ponto B devido ao VY? Ora bem, quando nós fazemos ali aquele corte, ao cortar aqui e ao cortar ali, por exemplo, nós chegamos aqui com esta área toda. Se cortarmos de um lado e do outro. Num lado e no seu simétrico, eu sei, no seu simétrico está lá a mesma coisa. O que já me dá para dizer, para ver que o tau no ponto D também devido ao VY é igual ao do B. Tem sentidos diferentes, enquanto este roda no sentido anti-horário e aquele roda no sentido horário, mas o seu valor é o mesmo. E é dado por VQ sobre T. O V está aqui em cima. O I tem que ser calculado. O T é dado. Tudo se resume agora ao cálculo do QZ. O que é o QZ para o ponto B? Ou para o ponto D, que é a mesma coisa? É a área, e a área que ali está é B vezes T. É um retângulo que tem largura B e espessura T. E o seu centroide, porque o Q é sempre a área vezes o seu centroide, é, como isto é tudo relativamente ao eixo dos Zs, reparem que é o Q relativamente ao eixo dos Zs, é a distância que vai do centroide até o eixo dos Zs, que neste caso há de ser vezes 40. E já está calculado. Claro que também é preciso calcular o I, já agora, o que é o I de Z. É o de fora menos o dentro, não façam isso. Aqui até é possível fazer porque nós sabemos o T, mas não façam isso, nomeadamente em casos em que o T não é conhecido. Neste tipo de perfis, o melhor é fazer dois perfis verticais mais dois horizontais. Ou seja, os verticais são, e o 2 serve para todos, os verticais são dois de largura T, altura 80 ao cubo sobre 12. E o T também é igual a 4. E já estão porque o seu centroide também já está no sítio certo. Aqui é que não, temos depois passar daqui para aqui. O retângulo, portanto, mais o retângulo em si vai ser então B vezes T ao cubo sobre 12. E estes casos corta-se, porque é praticamente zero, porque está aqui o T ao cubo. É desprezável. O T é muito menor que o 80, por exemplo, que o B.
mais, aqui só se aproveita a parte do teorema de Standard, a área, que é B vezes T, vezes a distância até cá abaixo, 40, ao quadrado, teorema de Standard. Como o 2 já aqui está, duas vezes o de cima e o de baixo, e já temos então o I de Z. Pronto, e assim já podemos calcular tudo. Ok, há aqui uma questão para este. Se eu utilizo esta área, de um lado e do outro, faço dois cortes, isto aqui é 2 vezes 2t. Isto é 2t, está bem? Porque estou a cortar de um lado e do outro. O t da expressão é a espessura do corte, mas como eu vou cortar de um lado e do outro, devo utilizar 2t. Quanto à questão, isto em diagonal é maior, não é maior, porque estes perfis são feitos de chapa que é dobrada. Portanto, basicamente é uma coisa que faz assim, depois faz ali uma curvinha. Portanto, aqui é sempre t. Todas as espessuras é sempre t, ok? Portanto, não vale a pena estar com esses pormenorzinhos e não é verdade. É sempre a mesma espessura. Até vos podia mostrar. Por exemplo, está aqui um perfil. Está aqui um perfil que foi dobrado. Podemos ver aqui. Ele aqui foi dobrado. E o T é sempre o mesmo, ok? Sempre o mesmo T aqui nas curvas, porque isto faz uma curva. E aqui faz uma curva, em dentro faz mais fechada, mas a espessura é sempre T. Portanto, está tudo. Vê aqui sobre T. Já sabem então que a tensão em A, desculpa, em B e em D será então dada por VY, o Q do ponto Q, sobre I, está aqui, T, que é 2T, está aqui. Ok, porque cortamos de um lado e do outro. Havia outra hipótese que era cortar ao meio, e como eu já sei que no meio não há tensão, então entrava só com metade da área. E o Q vinha só metade. E aí só entrava com um T, apesar de cortar ali também no ponto A, mas no ponto A não há nada, portanto não há lá tensões, não entra a espessura do A. Daria exatamente a mesma coisa. Se o Q fosse metade e se o T também fosse metade, a relação era exatamente a mesma. Ok? Agora podemos fazer, por exemplo, para o ponto C. Quando vamos fazer para o ponto C, passamos a ter metade do perfil, não é? Portanto, aqui o eixo dos eixos, portanto vamos cortar aqui e aqui e vamos entrar com isto tudo. Tudo se resume ao cálculo do novo Q. Qual é o Q do ponto C? Ponto C deste lado, ponto E deste lado. O melhor é dividir isto em duas partes, ou três partes neste caso. Portanto, vamos ter o de lá de cima que já vinha de trás, que era então o B vezes o T vezes 40, mais duas vezes esta área vertical, que é também 80 sobre 2, que é metade da altura, que é outra vez o 40, vezes T, e já temos a área, e agora vezes metade do 40, ok? 40 sobre 2, porque o centroide desta área está aqui, ok? Cada área tem o seu centroide, dividindo isto em três áreas. E temos então o cálculo do QC, que há de ser também igual ao Q do ponto E. Portanto, agora só temos que fazer VQ sobre IT. O mesmo V, o Q é diferente, o mesmo I e o mesmo T também. O T também são duas espessuras e está o problema resolvido. Quanto ao Q, agora vamos aqui ver quanto ao VZ. Ora, para o VZ nós vamos ter o nosso perfil mais ou menos assim, e vamos ter um VZ para aquele lado. Isto é o nosso VZ. Então, como é que são as tensões nestes pontinhos? Aqui e aqui é zero. Uma questão de simetria, nem para um lado nem para o outro. Depois o fluxo de corte vai andar para aquele lado. Aqui é máxima e aqui é para aquele lado também. E aqui é para baixo e aqui também é zero. Ou seja, no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E. O que nós já conseguimos ver... mas depois já lá vamos. Agora, o que nós vamos fazer aqui é fazer o tal devido ao VZ, que há de ser então VZ vezes o Q, mas agora relativamente ao eixo dos Y. Agora relativamente tudo ao eixo dos Y, é de pelo I de Y e pelo T. Este T também vai ser outra vez 2T, que nós vamos cortar de um lado e do outro. Por exemplo, para saber a tensão em B, cortamos ali e vamos entrar com esta área toda até o outro lado. Ok?
por exemplo, para o ponto B, o QB devido ao VZ, ou se quiserem o QY, o Q, sim, que isto é o QY do ponto B. Podem pôr muitos índices, que é tudo bom para indicar o que é que estamos a fazer. Vai ser então igual a quê? A área, e aquela área é 80T, vezes o centroide, e o centroide é B sobre 2. Este é o Q. Se quisermos o... Mas já lá vamos. Agora, então, o tal do ponto B e do ponto D há de ser idêntico. Mas já lá vamos. Devido ao VZ, há de ser então igual a VZ vezes este QY. Isto já estava em cima. E de Y e este T que é 2T. Este 2T. Cortamos em dois sítios. Porque este QY também entra com aquela área toda. Quanto ao I de Y, fazemos exatamente como fizemos há bocado, mas agora são dois retângulos horizontais. Ok? Vai ser dois horizontais que já estão no eixo, mais agora dois verticais que não estão no eixo, porque o eixo Y é este. Portanto, o I de Y, já não está a ver, vai ser então agora duas vezes. Estes horizontais, o T é sempre a medida, o B, melhor dizendo, do BH ao cubo sobre 12, é sempre a medida paralela ao eixo. Então vai ser T vezes B ao cubo sobre 12, mais estes, a largura é 80 T ao cubo sobre 12, e por este T ao cubo isto é 0, e mais a área que é 80T, vezes a distância do centroide até aqui, para passar para aqui, ao quadrado. Portanto, vezes B sobre 2 ao quadrado. E fecha e já está. Ok? Agora, há aqui uma questão. Então, afinal, qual é o valor da tensão nos vários pontos? Por exemplo, qual é a tensão no ponto A? O que nós vemos aqui é que no ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, no ponto E, está lá em todos os lados, em todos os pontos, a mesma tensão de corte, tau T. Ok, então vai ser tau T. E no ponto B? E no ponto C? E no ponto D? E no ponto E? Não há mais, pois não? Já chega. Em todas elas vai estar o tau T. Esse vai estar em todos, portanto vamos já pôr todos. E agora, quanto ao tau devido ao VY, reparem que se tiver o mesmo sentido do T, soma-se uma à outra. Se tiver ao contrário, já não se soma. Por exemplo, no ponto A é 0. Então mais 0. Eu agora indico só para nos lembrarmos que ele é 0. No ponto B, enquanto que a tensão devido ao T é no sentido horário, devido ao VY é no sentido anti-horário. Então, menos o tal devido ao VY. No ponto B, claro. No ponto C a mesma coisa. Aqui o tau é para cima e aqui é para baixo. Então, menos o tau devido ao VY no ponto C. No ponto D é horário e aquele também é sentido horário. Somam-se. Portanto, no ponto D soma-se mais tau devido ao VY no ponto D. E no ponto E também se somam porque também tem o mesmo sentido. Sentido horário também. São os dois para baixo, portanto somam-se. Mais tau VY no ponto E. Quanto à seguinte, quanto ao tal VZ, também se for no sentido horário, também se somam estas, se for anti-horário é o contrário. Ora bem, vamos ver aqui. No ponto C é 0, só para indicar, para lembrar que é 0. No ponto E também é 0. E nos outros pontos é tudo no sentido horário, então soma-se tudo. Este aqui soma-se, este soma-se e este soma-se. Okay? O tal V, agora é devido ao VZ, neste caso no ponto A. O tal devido ao VZ, neste caso no ponto B, e aqui o tal devido ao VZ, neste caso no ponto D. Pronto, está feito. Ok? Os valores estão todos aqui, é só substituir e está feito. Pronto, e agora vamos ver qual deles é que é pior, digo eu. Neste caso eu estou a pedir-os todos, não estou a pedir qual é o pior, mas reparem que enquanto que há alguns que se somam, por exemplo, este soma-se com este, apesar daquele ser 0.
Aqui há um que vai subtrair aos outros, portanto isto se calhar é mais pequeno. Aqui este subtrai a este, ainda por cima o outro é 0, deve ser se calhar a mais pequena, a tensão mais pequena. Aqui somam-se todos, aqui também se somam, mas um deles é 0, portanto não entra, são só 2. Então agora há que procurar valores para isto, ok? Pronto, este aqui também já está, também é simples. Façam lá isto depressa. Era bom que vocês entregassem todos qualquer coisa, porque há pessoal que eu não sei se ainda é vivo. Esperemos bem que sim. Que nunca entregaram nada, nunca disseram nada. Há pessoal que já tirou dúvidas. Vocês podem me contactar por mail sempre que tenham uma dúvida. Se for preciso falar comigo, peçam que eu até vos contacto, mandem-me um número de telefone. Mas mostrem que estão vivos, está bem? Vá, tchau, cuidem-se.